Sejam todos muito bem-vindos ao auditório da Associação Comercial aqui de Rio Preto. É uma grande satisfação para a gente receber cada um de vocês aqui na nossa casa. Esse encontro, pessoal, integra o calendário estratégico da Diretoria de Núcleos Multissetoriais da ACIRP. Ele tem o objetivo de fortalecer o ecossistema empresarial da nossa cidade, da região e, claro, dos nossos associados, integrando informação de qualidade, inovação e conexões que geram impacto real nos nossos negócios. Hoje, nós vamos mergulhar em um tema cada vez mais urgente para quem empreende, para quem está buscando solução no mercado, que é o impacto das transformações sociais no comportamento do consumidor, que, claro, afeta a estratégia de cada dia, de cada hora, de cada minuto. O nosso encontro dessa noite, que leva como título A Era da Transformação Demográfica, Ameaças e Oportunidades para o Varejo, propõe uma reflexão profunda sobre temas como envelhecimento da população, a ascensão de novas estruturas familiares, a digitalização das relações de consumo e outros movimentos que estão moldando um novo perfil de consumidor. Para conduzir esse conteúdo, é claro, nós convidamos um dos maiores especialistas do Brasil em ciência do consumo e inteligência de dados aplicados ao varejo, que logo mais todos nós podemos conferir. Agradecemos mais uma vez a presença de cada um de vocês, nossos associados, nossos nucleados, diretores, parceiros e os demais convidados dessa noite. Para a gente iniciar, então, esse nosso bate-papo, eu convido nesse momento para a sua saudação e para contar um pouco mais sobre o propósito desse nosso encontro, a vice-presidente da ACIRP, Daniela Brandi. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. A gente tem a felicidade de olhar e ver a casa cheia de gente que vem buscar o que a ACIRP oferece. Capacitação, rede de contato e representatividade. Através da ACIRP a gente pode conseguir muito mais. Vocês viram agora há pouco tanto de coisas que a gente tem para oferecer para o nosso associado. Então, quando as pessoas perguntam o que a ACIRP faz tudo isso e tudo isso. As pessoas que hoje aqui estão, escolheram numa terça-feira à noite, já um pouco friazinha, poder estar aqui se capacitando. E eu tenho certeza que vocês vão agradecer ao Fernando Gibotti pela quantidade de informações e o quanto ele vai nos incomodar com tudo que ele vai dizer hoje. Essa palestra do Gibotti, ela faz parte da Diretoria de Núcleos Multissetoriais, que é coordenada pelo Nelson Neves. Nelson, por favor. O Nelson coordena mais de 14 núcleos setoriais que nós temos na ACIRP. Cada núcleo setorial representa um setor produtivo que a gente faz com que também faça essa função de capacitação, de troca de boas práticas e de representatividade. E nós entendemos, através do núcleo multissetorial, que a gente conseguiria fazer palestras estruturais que atendem a todos, para que a gente possa cada vez mais ajudá-los no processo de capacitação. Nós tivemos, em maio, a primeira, nós temos agora o Gibotti, e vocês vão ficar impactados com o conteúdo. No final de julho, a gente já tem o David com a Flaviana, falando de marketing, e assim a gente vai com palestras estruturantes até novembro. É isso? Sejam todos muito bem-vindos, aproveitem muito. Bruno? Obrigado, Dani. Dando continuidade, convido desse momento o presidente da ACIRP, Jean Daer, para que possa fazer a sua saudação. Boa noite. Que alegria recebê-los no auditório da ACIRP, esse espaço belíssimo, aconchegante e que realmente tem acontecido palco de grandes eventos como esse. Então, sejam todos muito bem-vindos. Saudar, primeiramente, Paulo Sader,
vice-presidente da FACESP, da nossa RA 14, representando todas as associações comerciais da nossa região. Então, muito obrigado pela sua presença e agradecer também a presença de todos os diretores da CIRP e a Dani por esse evento, a organização do evento junto com o Nelson. Meus parabéns, aí realmente casa cheia é um orgulho para nós. E também a todos os colaboradores que fizeram isso acontecer. Eu acredito que esse evento tem a ver com o compromisso da CIRP, o compromisso que tem a ver com inovação, que tem a ver com mudanças, mas tem a ver principalmente com o sucesso dos associados. E o sucesso de vocês é o nosso sucesso. O mundo acontece numa velocidade muito grande de mudanças, não é mesmo, Fernando? Então, com certeza, o Fernando Gibotti vai trazer aqui insights valiosíssimos dessas mudanças, porque a cada dia, a cada hora, a cada momento, a cada minuto, é muita informação. E realmente, não só o mundo está mudando, como o consumidor está mudando. Então, isso afeta o varejo. Então, Fernando Gibotti, muito obrigado por aceitar esse convite e estar aqui desfrutando e passando o seu conhecimento. Com certeza, você tem muito para agregar e tenho certeza que vocês vão sair daqui diferente do que entraram. Um ótimo evento a todos. Obrigado. Muito obrigado, presidente. Bom, nós estamos aqui por um motivo, vamos a ele então. O nosso convidado dessa noite é Fernando Gibotti, cofundador e vice-presidente de Varejo e Indústria da ROC Encantec. Doutor em Computação Aplicada e mestre em Engenharia Urbana, Gibotti possui uma carreira sólida de mais de 30 anos, marcada pela atuação em projetos de CRM, ciência do consumo, inteligência de dados, nas maiores empresas do varejo e da indústria nacional. Dentre elas, alguns nomes conhecidos de todos nós, Açaí Atacadista, Pernambucanas, Pague Menos, JBS, dentre tantas outras. Com uma visão estratégica e profunda sobre o comportamento do consumidor brasileiro, Gibotti também é autor do livro O CRM no contexto da ciência do consumo, que é uma referência no setor. Sem mais delongas, senhoras e senhores, com vocês nesse momento, Fernando Gibotti. Boa noite, pessoal. Para mim é uma honra poder estar aqui com vocês e discutir um pouco um tema que é tão relevante. Gostaria de agradecer a CIRP e a Dani pelo cuidado que teve, o Germano que me convidou, o Jean. E gostaria de saudar todos, né, como falaram aqui, terça-feira à noite, plateia lotada. E eu confesso que hoje é um dia diferente para mim, porque tenho aqui minha esposa e minhas 2 filhas, que assistiram essa palestra lá no começo do ano comigo em Nova York, e a gente vai repetir aqui, então peço paciência, vocês ouvirem a mesma coisa. Mas, gente, o que é legal é que isso que a gente começa a discutir mexe com a vida da gente, não só do ponto de vista empresarial, profissional, mas mexe com o que está acontecendo dentro das nossas casas, daquilo que nós estamos sentindo nas nossas famílias, mas que muitas vezes a gente não para pensar e materializar, racionalizar. Essa palestra eu tive a oportunidade de fazer por 2 vezes seguidas no Harvard Club em Nova York, que é um ambiente de bastante honra para a gente, né? Uma das maiores universidades do mundo, e num espaço que já passaram presidentes americanos, figuras notáveis aí do mundo. E esse ano, exclusivamente, eu fiz essa palestra na sede da Mastercard, na Mastercard Inc., que é numa cidade do lado de Nova York, chamada White Plains, né, falando sobre o comportamento do que está acontecendo aqui no Brasil, sob a ótica do consumo, né? Existem várias óticas que estão se transformando, mas o que a gente traz aqui é a ótica do consumo. Bom, eu vou trazer vários dados para vocês, e é importante vocês saberem a origem desses dados, né? A empresa que hoje eu trabalho, o ano passado, ela tinha 130 milhões de clientes cadastrados na base. Isso é aproximadamente
um pouco mais da metade da quantidade de pessoas que tem no nosso país. E esse número, inclusive, para quem gosta de dado, ele supera a PEA do nosso país, que é a população economicamente ativa. Isso porque nós sabemos que nem todas as pessoas que frequentam varejo, né, supermercado, farmácia, lojas, estão economicamente ativas, né? Elas podem fazer essa compra em nome de alguém, em nome da família, e, portanto, elas também podem ser cadastradas e participar de tudo o que acontece dentro desses clubes de relacionamento. O ano passado, nós processamos 1,3 bilhões de transações, 320 varejistas, isso dá aproximadamente 15 mil lojas de varejo, e nós chegamos aos impressionantes, o ano passado, R$1 milhão de processamento por minuto. Esse ano, enquanto a gente está aqui nessa palestra, mais ou menos 60 minutos, vamos por aí, um pouquinho mais, 90 minutos, esse ano, nesses 90 minutos, estão passando pela nossa base 120 milhões de reais de venda. Então, os dados que eu vou apresentar aqui são extremamente representativos do que está acontecendo no nosso país, o que totalizou 310 bilhões de venda no ano passado. Esse ano a gente deve bater 400 bilhões de venda identificada. Então, esses números é para dizer que é muito representativo. Bom, o que está acontecendo então no nosso país que a gente tem observado e a gente vai discutir com um pouco mais de detalhe? São 4 grandes movimentos que a gente percebe. O primeiro movimento é uma concorrência digital, né? Até 20 anos atrás, 10 anos atrás, os nossos concorrentes eram lojas físicas, né? Quando tinha muita inovação, o nosso concorrente era uma Kombi ou um caminhão que andava pela cidade vendendo enxoval, vendendo roupa, vendendo frutas, legumes, uma feira itinerante, mas sempre era físico. O que aconteceu mais recentemente é que este varejo físico passou a concorrer com o varejo digital. E o que é interessante? Quando a gente observa o crescimento do varejo digital frente ao crescimento do varejo físico, a gente percebe que, indiscutivelmente, o varejo digital, ele começa a ter um processo muito acelerado de crescimento. Tem alguns dados bem interessantes. O TikTok Shop, que está chegando no Brasil, eles têm um plano que é muito ambicioso, de tomar até 9% das vendas do varejo brasileiro no primeiro ano de operação. 9% das vendas do varejo. Quando a gente viu, há 3, 4 anos atrás, com a explosão da pandemia, o crescimento do Mercado Livre, é muito bacana a gente buscar a causalidade das coisas que acontecem, né? Então, o que todo mundo acreditava? O Mercado Livre cresceu porque começou a pandemia, as pessoas não podem sair de casa e, portanto, estão usando esse mecanismo, mas depois que a pandemia passar, provavelmente as pessoas usarão menos. Só que o que estava por trás do Mercado Livre era, naquele momento, um investimento inicial no Brasil de 17 bilhões de reais. 2 anos depois, o Mercado Livre investiu mais 34 bilhões de reais no nosso país. E agora, há 1 mês e meio atrás, eles acabaram de anunciar um novo investimento de mais 15 bilhões de reais. Então, o que a gente precisa entender na concorrência digital é que as empresas que estão vindo para o mercado não são empresas de varejo, são essencialmente empresas, primeiro, de logística, e segundo, empresas financeiras, com uma alta capacidade de negociação com qualquer pessoa. E hoje, o que as empresas digitais buscam
não é mais market share. Algumas métricas que nós aprendemos a usar ao longo dos anos, elas estão sendo literalmente jogadas fora. Share de mercado, hoje, é coisa do passado. O que as pessoas estão buscando hoje, essas grandes empresas? Share of time. Elas disputam o tempo das pessoas. Essa disputa, embora ela esteja aflorando agora, não é novo. O que os grandes veículos de comunicação sempre venderam para a gente? Audiência. Né? Se a gente quisesse atingir uma quantidade significativa de pessoas com determinado perfil de comportamento, adultos, homens, mulheres, jovens, eu colocava uma propaganda de 30 segundos, 40 segundos, numa dessas emissoras, e com isso eu ia impulsionar as vendas. Esse jogo mudou. Porque essa audiência que nós nos acostumamos, na década de 80, década de 90, ela não era qualificada, verdadeiramente qualificada. Nós imaginarmos que uma pessoa parava em frente a uma televisão e ela ficava ali religiosamente assistindo, não só a programação convencional, mas o que acontecia entre a programação, é meio ilusório, até porque as pessoas se levantavam para ir ao banheiro, enfim. A partir do momento que nós nos cadastramos numa plataforma digital, para que nós possamos comprar alguma coisa, essa plataforma ela passa a nos rastrear e ela tem dados extremamente importantes que descrevem quem nós somos, o que consumimos, como consumimos, o quanto pagamos por isso, em que tempo consumimos e mais. Dependendo da forma que estiverem os cookies da nossa máquina ou do nosso celular e os termos de aceite, ela rastreia a nossa localização. Hoje a gente consegue rastrear como um dado extremamente comum do momento que a pessoa acorda na casa dela, para onde ela vai na hora do almoço, se ela volta, onde ela dorme. E com isso a gente consegue traçar zonas de origem e destino extremamente precisas. E a gente consegue capturar a navegação das pessoas pela internet, pelas redes sociais e pelas mídias sociais disponíveis. Então a concorrência digital, ela chega para poder tomar conta do nosso tempo. E por que nós não podemos desconsiderar o share of time? Alguns anos atrás, nós gastávamos tempo para economizar dinheiro. Hoje, nós gastamos dinheiro para economizar tempo. E isso tem acontecido em todas as classes sociais. Essa é a máxima da nossa comunidade agora. Bom, nós temos vários impactos econômicos acontecendo no nosso país, que eu vou detalhar. Transformação demográfica e o comportamento de consumo. Quando a gente pensa nos impactos econômicos, são vários impactos hoje, mas 3 para mim são muito importantes e tocam o varejo. A desvalorização do real, a redução do poder de compra e bets e apostas digitais. É interessante, né? Porque quando a gente pensa sobre um prisma de um problema, eu me recordo que a primeira vez que eu falei de bet foi num evento em abril de 2023. Está gravado, está na internet. E aí eu lembro que eu terminei, um cara fez uma pergunta auspiciosa, mas correta, foi de bote. Eu acho que você está enganado, cara. Eu acho que esse negócio de bet aí não vai explodir no nosso país. Nosso país não tem dinheiro, as pessoas não têm dinheiro, nós somos um país pobre, e as pessoas não têm dinheiro para jogar. Dado oficial do Banco Central, mês passado, é que o Brasil está jogando 30 bilhões de reais por mês nas bets. Esse é o número oficial. 30
bilhões mês. 360 bilhões de reais por ano, dado oficial. A minha estimativa é que nós estamos jogando mais de 600 bilhões por ano. Considerando que o varejo alimentar brasileiro movimentou, o ano passado, 1,06 trilhão, nós estamos falando que as pessoas estão gastando 60% do valor que elas comem com jogos digitais. Só que tem um outro problema. Estas empresas de jogos digitais, essas que estampam as camisas dos times de futebol, que estampam os estádios, né, que aparece propaganda na TV a cada 2 minutos enquanto está tendo um jogo de futebol, elas não estão alocadas no Brasil. Elas são empresas internacionais. Então, além de nós termos uma diminuição do poder de compra, porque as pessoas deixam de ter o dinheiro, esse dinheiro sai do Brasil. E isso, obviamente, começa cada vez mais a pressionar o dólar. Então, esta combinação de bets com apostas digitais, ela é extremamente grave para o nosso país. E olha que interessante, começa a configurar como problema de saúde pública no nosso país. Saúde pública, os convênios médicos já começam a se preocupar com os custos elevados de adultos maduros que desenvolvem ansiedade, TDAH, entre outros, em função da dependência desses jogos. Quando a gente fala na concorrência digital, até há um tempo atrás nós tínhamos os e-commerces, né? É tão rápido o negócio que em 2020 nós compramos uma empresa de e-commerce. E em 2024, no começo de 2024, nós vendemos a operação. Por quê? Porque o e-commerce já acabou. Nós tínhamos um negócio que não crescia há mais de um ano. E um negócio que não cresce há mais de um ano, em tecnologia, ele está obsoleto. Tanto é que nós vendemos a operação da nossa empresa de e-commerce, que se chamava BeHappy. O e-commerce de lojas próprias perdeu muita força nos últimos anos. E se vocês observarem o comportamento de vocês para quem compra na internet ou pela internet, e fecharem os olhos e se lembrarem das 2 ou últimas 3 compras que vocês fizeram, provavelmente vocês não entraram no site de uma loja para comprar. Vocês usaram um marketplace ou uma plataforma. Então, e-commerce cai, marketplace e plataforma sobe. E aqui tem uma crueldade muito grande. Eu me recordo, eu era do conselho eu participava das reuniões de conselho de um supermercado no Nordeste do país, e o tema da discussão da pauta do dia era se o supermercado deveria ou não entrar em uma dessas grandes plataformas de delivery de comida. E eu fiz uma defesa grande na época para que o supermercado não entrasse. Né? A estratégia que essas plataformas adotam, que eles chamam de estratégia de lançamento, basicamente é o que nós aprendemos lá na década de 70, na aula de marketing. Você pega uma rua, vende uma caixinha de correio para um dos vizinhos, e na hora que você vendeu para uma casa, você vai batendo em todos os vizinhos e fala, olha, compra uma caixinha de correio. Ah, não precisa, teu vizinho pôs. Então chegaram nesse supermercado e falaram, olha, todos os supermercados estão pondo, e não era verdade. Nenhum supermercado tinha colocado ainda. Eles entraram. Qual que é o grande problema? O que era, gente, a ameaça que era óbvia? É tão óbvio que eu não sei como as pessoas não entendem. A partir do momento que eu me cadastro numa dessas plataformas para poder comprar, eu passo a ser cliente desta plataforma. Então, imagine o supermercado do Zé. O supermercado do Zé é um supermercado que existe em Goiânia, mas não é o supermercado do Zé em Goiânia. O supermercado do Zé. O Zé tem lá os seus 8 mil clientes fixos por mês, que fazem o faturamento da loja. E aí ele adota a venda por marketplace ou plataforma de delivery.
Para a pessoa poder comprar pela plataforma, ela vai colocar seu nome, seu endereço, seu CPF, a sua forma de pagamento, ou seja, ela compartilha dados importantes com as plataformas. E a partir desse momento, segundo a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, as plataformas passam a ser detentoras desses dados. Qual que é o próximo passo óbvio? A partir do momento que a plataforma tem uma quantidade de clientes ativos muito grande, ela não precisa mais do varejo. Ela vai lá e dá o passa-moleque. Vai direto na indústria, compra da indústria, armazena numa dark store e vende diretamente. Então, qual era a sacada? Lá atrás, o varejo não podia ter entrado nisso. Só que entrou. O que o varejo tem que fazer agora? Ele tem que se transformar nisso. A única forma de nós combatermos algo que nos combate é termos uma estratégia, pelo menos, igual. Nós não podemos ter uma estratégia inferior, ou melhor. O que hoje começa a se configurar como melhor do que isso? Isso aqui. Eu acredito que até o final deste ano, nós estaremos comprando, usando as plataformas chamadas de IA Sales. Quais são essas plataformas? Quem aqui já usou o ChatGPT, Copilot? Basicamente, você vai lá, apareceu uma pinta diferente no rosto, ou o rosto está trincadinho, a pele está ressecada. Você vai lá no ChatGPT e fala: ChatGPT, esfriou aqui na minha região que é muito quente? Tem que dar contexto, se não der contexto a resposta é ruim, né? Esfriou aqui, a região é quente, e meu rosto está meio vermelho, está esfarelando. O que você me recomenda? E ele vai te falar o que você faz. Fala: olha, põe gelo, põe não sei o quê, e usa tal pomada. Ele recomenda o creme que você vai passar. Hoje ele para aí. Qual que é o próximo passo? Virar um botãozinho ali embaixo, comprar. E por que isso é 1000 vezes mais poderoso do que isso aqui? Porque nós precisamos de ajuda para comprar as coisas. Não é à toa que quando a gente vai nas lojas de roupa, tá a mãe com a filha, o cara com o amigo. Quando a gente vai comprar um carro, a gente vai na internet, busca informação, pergunta para o amigo, pergunta para o vizinho. Nós gostamos dessa curadoria para podermos fazer as nossas escolhas. Porque nós somos incompetentes? Óbvio que não. É que nós temos muita oferta disponível. Gente, quando a gente entra no supermercado, por exemplo, hoje, vocês têm ideia de quantos 1000 itens estão à nossa disposição lá para a gente poder escolher? Quantos itens vocês acham tem únicos, tá? Então, pensa assim, Coca-Cola. Coca-Cola PET 2 litros. É um único item. Aí tem lá o estoque de Coca-Colas PET 2 litros. Mas a Coca-Cola PET 2 litros, que pode ter 100, 200 mil, eu conto uma vez. Quantos itens vocês acham que tem no supermercado? Entre 10 e 15 mil itens. É difícil escolher. Não é à toa que a gente sempre repete as mesmas compras. A nossa tendência de repetição é muito alta. E isso tem uma explicação cognitiva, da zona de conforto. Mas é outro ponto. Isto aqui vira um concierge de vendas. Vira uma curadoria. Eu coloco uma situação, ele me responde o que é melhor para aquela situação e me dá o conforto de eu clicar no comprar. O Google acabou de implementar, saiu a semana passada, uma funcionalidade que você busca alguma coisa, aparece lá o produto, você não tem que entrar mais no marketplace ou no site, você clica em comprar, ele já tem os dados do seu cartão, ele já tem o seu endereço, ele manda para sua casa. Simples assim. Simples assim. Simples assim. Então, esta é a nova evolução do que vai acontecer com vendas no nosso país. E detalhe, esse ano. Isso não é para daqui 10 anos. Eu tive a oportunidade de participar de uma missão na China,
E o que eu vi lá de venda digital assistida por IA é impressionante. Para vocês terem ideia, eu fui no supermercado com uma cliente, amiga, e eu falei para ela chama Laura, ela é do Paraná. Ela falou, Gibote, esse supermercado não é vendedor. Chama Gochuhal, o supermercado. Gochuhal. Eu falei, por que ele não é vendedor? Eu tinha uma informação que é a terceira rede que mais vende na China. Ela falou, Gibote, as pessoas entram no supermercado e saem sem nada. Eles não estão comprando. Eles olham o preço e vão embora. Eu falei, Laura, tem só um detalhe que você não observou. Eles entram no supermercado, param na frente da gôndola, veem o produto, batem o celular na frente do código do QR Code que está lá no produto e vão para o próximo. Então, as pessoas compram dessa forma dentro da loja e vão embora. Antes das pessoas chegarem na casa delas, a compra está lá. Não existe mais você sair com uma sacola das cidades de primeira linha da China. Não tem sentido. É uma estupidez. As pessoas entregam para você e chegam mais rapidamente do que você, que é o mais legal. Então, isso é comodidade, é conforto, é praticidade. O que está por trás disso? Logística e meio de pagamento. Para quem não conhece, a China tem uma vantagem muito grande, que ela centralizou os pagamentos. Né? A gente tem o Alipay, que você paga tudo pelo Alipay, absolutamente tudo, desde transporte público, supermercado, restaurante, e um conceito de super app. Tudo você faz dentro do app do Alipay. Tanto é que eu abaixei o Alipay, fui para a China, não precisava de mais nada, nenhum aplicativo, peguei metrô, táxi, pedi comida em restaurante, 100% pelo app do Alipay. Então, esse é um conceito que também vai acontecer aqui no Brasil mais cedo ou mais tarde. Quando a gente fala em comportamento de consumo, e aqui vem uma área que eu gosto, eu estudo profundamente, basicamente o que está acontecendo no nosso país? As pessoas estão se preocupando mais com a saúde e com o envelhecimento saudável, bem-estar e aparência. Não é à toa que a gente viu uma explosão dos procedimentos estéticos, né, da medicina que busca o bem-estar, a questão mais física. Um outro ponto que é importante, uma adoção e um abandono mais rápido de categorias. O que é isso, Gibote? Os nossos pais, eu vou dar um exemplo bem bacana que é da literatura. O iogurte, que a gente está acostumado, né? O iogurte, quando ele surgiu no nosso país, do momento que a indústria começou a fazer degustação de loja, pôs na gôndola do supermercado, as pessoas começaram a comprar, até virar um item do carrinho de compra, foram 8 anos. Então, a adoção desse novo item, que não fazia parte do habitat do brasileiro, né, do dia a dia do brasileiro, 8 anos. E esse era o tempo médio para qualquer novo produto. Vamos lembrar que os nossos avós faziam 2 refeições por dia, depois nos convenceram que o ideal era fazer 3 refeições por dia, aí nos convenceram que eram 5 refeições por dia, e mais recentemente nos convenceram que nós tínhamos que fazer 6 refeições por dia. Qual foi o resultado disso? 72% da população brasileira, não americana, brasileira, está com sobrepeso ou obesidade nos diferentes graus. Nós começamos a reaprender a se alimentar agora. Vocês vão ver uma mudança significativa dessa reaprendizagem, principalmente pela popularização de novos medicamentos baseados em GLP, que são os inibidores de apetite. Ozempic, Mounjaro, o Godzilla que está surgindo agora. Quem já ouviu falar no Godzilla? Mounjaro, perto do Godzilla, ele é pré-mirim, para vocês terem ideia. É uma droga extremamente potente, 30 a 35 de redução de peso em 6 meses, e mais do que isso, uma nova forma de
se alimentar, uma nova forma, uma nova relação com a comida. A nossa relação com a comida está mudando agora. Só para vocês terem ideia, tem um dado que eu adoro. Se a gente pegar nos países que estão mais avançados nessas drogas, na Inglaterra, por exemplo, os supermercados perderam 5,5% de venda em função dos inibidores de apetite. 5,5%. O McDonald's, esse ano, ele reportou um decréscimo de mais de 3%, queda de 3% de vendas no seu cardápio, né, principalmente sanduíches. E isso, segundo está lá no relatório de investidores, quem tiver curiosidade, baixa pela internet, é um documento público, eles colocam como um dos principais pontos de atenção os usuários desses medicamentos. Porque a pessoa passa a encarar a alimentação de uma forma diferente. Isso, somado com isso, faz isso aqui acontecer de forma mais rápida. Então, voltando no iogurte, 8 anos do momento que ele foi lançado até o momento que ele foi colocado no carrinho de compra. Proteínas líquidas. Quem aqui é consumidor de proteína líquida? Os Iopro da vida, né, o Vigor. Para vocês terem ideia, do momento que foi lançado, degustação de loja, blá, 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 até colocar no carrinho, 3 meses. Iopro é um dos... As proteínas líquidas, é que Iopro é o líder de mercado, mas as proteínas líquidas bateram o recorde aqui no nosso país de adoção, tempo de adoção, 3 meses. E o que a gente está percebendo? Aqui no Brasil, a renda mais alta, a renda A, ela puxa a moda em alimentação. Então, quando a renda A deixa de consumir açúcar, bebidas açucaradas, o que acontece na sequência? 3, 4 anos, a renda B deixa de consumir, mais uns 3, 4 anos a renda C. E isso tem inúmeros exemplos já dentro, eu vou mostrar aqui alguns números para vocês, mas isso já é real. A gente já percebe esses dados, tanto é que, em função disso, a gente consegue fazer previsão de produtos que vão desaparecer dos supermercados brasileiros e das farmácias, e produtos que irão ser reinseridos, ou inicialmente inseridos. O que está crescendo no nosso país? E isso é uma boa notícia. FLV, fruta, legume e verdura. Um crescimento extremamente, mais de 12% de crescimento nesse ano, enquanto o mercado como um todo cresce 6,2%. Percebam que já tem um descolamento significativo de produtos saudáveis. Quando a gente fala em transformação demográfica, eu trago aqui o envelhecimento populacional, a TGCA negativa, que é a taxa geométrica de crescimento anual, a partir de 2030, e domicílios menores do ponto de vista físico, do tamanho, da estrutura dos domicílios, e também no número de pessoas, menos filhos e mais pets. Essa é a nova onda que a gente tem no nosso mercado. Bom, eu quero aprofundar nesses dados demográficos, porque eles nos trazem uma leitura bem bacana do que está acontecendo. Só que a pirâmide etária do nosso país, em 1970, só para a gente aprender a ler o primeiro gráfico, do lado esquerdo homens, do lado direito mulheres. Aqui embaixo, bebês, né, 0, 5 anos, 10, até 80 anos de idade. Bom, 1970, 1980. O que a gente começa a perceber em 1980? Menos bebês estão nascendo, tanto menos homens bebês, um pouquinho menos de mulheres bebês, e a gente começa a ganhar um pouco aqui, ó, de chamados adultos jovens. Para a gente ganhar um tempo, 1990 acontece isso, 2000, 2010 e 2030. Como que a gente lê esse gráfico? A diferença deste ponto até este ponto, então, portanto, esse polígono que se forma aqui, é o que nós perdemos
de bebês nos últimos 5 anos e perderemos nos próximos 5, porque esse gráfico traz aqui 2030. Então, eu perco muitos bebês, crianças e jovens adultos, eu engordo a pirâmide em adultos maduros, e eu também engordo significativamente essa pirâmide com idosos. Em linhas gerais, se nós olharmos aqui, eu tenho muito mais mulheres idosas do que homens idosos. A partir de 70 anos, nós temos 2 mulheres vivas para cada homem vivo, hoje. E a partir dos 80, 3 mulheres vivas para cada homem vivo. Depois eu trago alguns dados que complementam, vocês vão ver que interessante. Eu senti isso na prática. Minha mãe é acamada e eu fui procurar, há uns anos atrás, uma posição na Geripe. E aí nós passamos o dia lá, e uma coisa que chamou muita atenção, muito mais mulheres do que homens vivem na Geripe hoje, principalmente nos apartamentos e nas suítes. E até uma das pessoas que tomam conta falaram: Gibote, tem os bailes, né? Eles fazem os eventos recreativos, super legal. Um dos problemas que a Geripe tem é que quando cai um homem lá, ele é disputado literalmente a tapa pelas mulheres que lá habitam, né? E essa diferença ela é clara na nossa pirâmide etária. Mas olha que interessante esse dado. Em 1980, nós tínhamos 4,28 pessoas por domicílio. Nós temos hoje 2,83 pessoas por domicílio, e em 2030 nós teremos 2,62 pessoas por domicílio. Ou seja, o tamanho das famílias é muito menor. Sabe qual é a tendência? Se tornar ainda menor. 2,62 pessoas por domicílio em 2030, 2,12 pessoas por domicílio em 2040. 2040 são daqui 15 anos, 14 anos e meio. E 2030, daqui 4 anos e meio. Então pensa assim, quem está construindo uma casa hoje, ou quem está lançando um empreendimento imobiliário hoje, tem que pensar nesse dado. Quem está projetando um hospital, uma escola, tem que se atentar para esse dado, e principalmente para esse dado aqui. Olha que interessante, isso aqui nascido vivo no Brasil de 2010 a 2022. Se nós traçarmos uma curva aqui, a gente percebe uma queda de 8%. 8% é extremamente importante. Ou seja, nós temos 8% menos bebês no período de 2010 a 2022. Só que o que me assusta nesse gráfico é um comportamento a partir de 2018. Esta curva, ela tem uma inclinação. Esta curva que está se formando tem uma inclinação muito mais abrupta. Ou seja, se isso aqui se confirmar, e vai se confirmar, a tendência já mostra isso, nós teremos para os próximos 10 anos menos 14% bebês na nossa sociedade. E, obviamente, isso vai gerar menos 14% de crianças, menos 14% de jovens adultos, e o ciclo vai se alongando. Vamos seguir. Um outro dado importante diz respeito à participação da mulher na sociedade e na taxa de natalidade. Um problema que nós tínhamos no nosso país e que hoje já não é mais um problema social é a gravidez na adolescência. Por quê? Mulheres que deram à luz até os 19 anos teve uma redução de 23% nos últimos anos. Por outro lado, nós tivemos um incremento de 63% em mulheres que tiveram filhos o primeiro filho entre 35 e 39 anos. Então, a mulher, ela passa a ter os seus filhos mais madura. Isso para o varejo é legal. Por que a gente ainda não percebeu uma queda abrupta nas vendas de produtos de bebês, mesmo com uma queda de 8% de público-alvo, né, de demanda? Porque essas mulheres mais velhas ganham mais. E como elas ganham mais, elas acabam investindo mais nos seus bebês. Aqui está um gráfico de gasto por faixa etária, mulher.
Então, eu tenho um gasto menor, atinge R$ 175 neste período da vida, que coincide com este, e depois ele começa a cair novamente. Então, mulheres mais maduras têm mais grana e gastam mais com seus filhos do que as mulheres jovens. E um outro ponto importante, que lá em 1995, 25% dos domicílios eram chefiados por mulheres. Hoje, 51% dos domicílios são chefiados por mulheres. E aqui tem uma questão super importante para o consumo. A mulher tem uma lógica de compra completamente diferente do homem. Quando a gente pensa em produtos, por exemplo, de alimentação no supermercado, a mulher compra menos por impulso do que o homem. Gente, para quem quiser tirar isso na prática, que dia que é hoje? Hoje é dia 2, dia 1º. Nós estamos bem próximos do 5º dia útil, que é quando o povo recebe e o povo vai para o supermercado. Eu faço um convite. Vamos pegar uma loja de supermercado, só vamos excluir aqui as lojas que estão na zona sul da cidade, principalmente o Oba, que tem um comportamento diferente, dado a renda das pessoas que ali frequentam e compram. Qualquer outra área da cidade. Vocês vão perceber que vai o pai, a mãe e o filho. O filho pede para pegar bala, a mãe já corta, porque ela sabe que a grana não vai dar. Olha que dado interessante, triste, mas verdadeiro e real. 74% dos brasileiros, quando entram numa loja de supermercado, não conseguem exercer na totalidade o seu desejo ou necessidade de compra. Vou repetir, 74% da população brasileira, quando entra em uma loja de supermercado, não consegue exercer sua necessidade de compra. Ou o cara compra menos itens do que ele precisa, ou ele compra em menores quantidades, ele precisaria levar 5 quilos de carne, ele leva 2 quilos, ou ele troca de marca. Ele queria levar a marca X, mas em função do preço, ele leva a marca Y. Então, a mulher, quando está lá dentro da loja, e o filho pede uma bala, ela já fala que não. O que o pai faz? Põe no carrinho. Quando chega no check-out, está lá o menino com o pai, começa a passar a compra, e o pai está de olho no valor que está dando a compra. Chega um momento que aquele valor deu o orçamento. E aí alguns itens ficam para trás. E aí o menino começa a chorar. E aí entra a indústria, com uma estratégia super interessante, que é colocar aquele monte de bugiganga no check-out. Aí o pai fala, ó, filho, não dá para levar o saco de bala, mas leva esse aqui, leva o pirulito. E aí você impulsiona uma categoria, mas abandona a outra. O que é interessante, os supermercados, eles têm profissionais trabalhando o dia todo, exatamente para pegar esses itens que são abandonados no check-out e devolver para a gôndola, dada a quantidade de itens que são abandonados no check-out no nosso país. Tem redes que chegam a devolver para a gôndola 6% dos itens vendidos. Esse é o retrato, hoje, que a gente tem no nosso país. Mas seguindo, olha que interessante esse dado. Em 2030, nós perderemos 8 milhões de crianças e jovens até 14 anos, mas nós ganharemos 21 milhões de idosos com mais de 60 anos. Quando a gente vai para 2050, além desses 8, eu perco mais 13. Então, eu perdi 21 milhões. E eu acrescento mais 17 milhões de idosos. Então, eu terei 38 milhões a mais de idosos na nossa população até 2050. E o que é interessante? Que quando a gente olha a expectativa de vida hoje no nosso país, a gente tem aqui são homens e mulheres, mas basicamente o gráfico em azul são as pessoas. Olha que coisa interessante. Vocês lembram que eu falei que a renda A, ela puxa os hábitos alimentares? O verde são pessoas
que têm melhores hábitos alimentares divididos por classe. O que a gente percebe é que quem tem melhores hábitos alimentares, exercício, frequência em médicos, tem uma expectativa de vida maior do que quem não tem o bom hábito, tanto em homens quanto em mulheres. As mulheres, elas vivem um pouco mais. Só que quando a gente projeta uma pessoa que hoje tem 50 anos, eu fiz 50 anos ontem, olha que boa notícia, Denise. A notícia é que até eu alcançar essa idade, a nossa expectativa de vida subiu. Então eu provavelmente não vou viver até os 83 anos, mas eu devo viver entre 91 e 93 anos, se não acontecer nenhuma catástrofe. E a Denise deve viver entre 94 e 96 anos. Portanto, ela vai ser uma das que estarão lá na Geripe, disputando os caras a tapa, né? Isso é legal. Porque se a gente não projeta a expectativa de vida, dá a impressão que vai ficando velho, vai morrendo, mas não é isso que acontece. Esse velho, ele vai permanecendo na sociedade. Bom, um outro dado super legal, pet. Nós tínhamos menos de um pet por domicílio na década de 80, hoje nós temos 2,5 pets por domicílio, e nós teremos 3 pets por domicílio até 2030. Mais do que a quantidade, o que mudou foi como nós enxergamos os nossos pets. Lá na década de 80, a gente tinha um cachorro ou um gato. E como um cachorro ou um gato, eles viviam fora da casa e comiam o resto de comida da família. Quando vem os anos 2000, 2000 e pouquinho, a gente passa a ter um bicho de estimação. E como a gente estima, ele ganha alguns privilégios. Ele entra dentro da casa, mas ainda ele fica restrito em áreas mais periféricas. Ele ganha uma caminha e ele ganha uma nutrição especial. Não é à toa que explode as vendas de produtos alimentares para pets a partir dos anos 2000, que até então não existiam. Abandono e adoção de categoria. E hoje nós encaramos esse bicho de estimação como filhos. E como filho, ele ganha mais privilégios. Ele dorme no quarto dos pais, ou na cama com os pais, ele passa a ter roupinha, ele passa a ter festa de aniversário, ele passa a ter um psicólogo, ele passa a ter um veterinário, um nutricionista, ele passa a ter escola, van que o leva para a escola, ele passa a ter um convívio social com outros pets. Ele tem funeral e ele é velado, ele é enterrado ou cremado. O que acontece? Cria-se uma cadeia produtiva extremamente importante com essa nova configuração dos pets. Tem um exemplo que eu adoro dar, para quem vai a São Paulo, faça uma visita no Shopping Morumbi, a loja Conceito da Riachuelo. Para quem lembra, Riachuelo, uma loja que nasceu para atender o lar, a mulher, a família. A área de venda de produtos pet na Riachuelo, na loja Conceito da Riachuelo, é maior do que a área de roupas íntimas femininas. E por quê? Porque existe uma demanda crescente por isso. Uma família de renda A, aqui em São Paulo, principalmente na capital, chega a investir ou gastar entre 5 e 7 mil reais por mês com cada pet, ou cada filho. Eu participo de alguns conselhos de varejo, e teve uma discussão esses dias atrás que eu achei super legal, né? A discussão, e acalorada lá com os membros do conselho, é se deveriam ou não deixar o cachorro entrar na loja, né? Vocês são contra ou a favor? E aí o pessoal lá argumentando, cada um dando os seus porquês. Eu falei, gente, deixa eu fazer uma pergunta para vocês, né? Eu sempre falo por último, eu prefiro sempre falar por último. Esperem falar. Vou fazer uma pergunta. Vocês conhecem algum supermercado aqui na região de vocês, que a família vai com o filho, amarra o filho lá fora, faz a compra e depois pega o filho e vai para casa?
Não, então tá bom. Não existe mais pet, existe filho. Se você falar que o cara não pode entrar, você está tratando ele dessa forma, você vai perder venda. É uma escolha. Agora, o que eu sou a favor? De ter todas as medidas de higiene, de segurança e de conforto, tanto para o pet quanto para os outros clientes que estão na loja e que por algum motivo não são pais ou mães de pet. Simples assim. Esta cadeia hoje ela é gigante e crescente, só que tem uma ameaça. Vocês sabem por quê? Porque o pet é o novo filho. Os casais que não estão tendo filho, a gente viu lá atrás, adotam um pet. Só que os casais perceberam que o pet dá muito trabalho, menos do que o filho, mas dá muito trabalho. E agora já existe um movimento super importante onde as pessoas abandonam o pet. Quando eu falo abandono, gente, não é de deixar na rua, não é isso não. Eles não querem mais ter o pet e passam a ter plantas. E a planta que está dominando o ranking brasileiro é a samambaia. Então, começa uma cadeia produtiva em cima da samambaia. Antes, os filhos foram substituídos por pets. E agora, os pets serão substituídos por plantas. Planta dá menos trabalho. Um outro dado importante, para mim, um dos mais gritantes do que a gente vem estudando nos últimos anos, é essa TGCA aqui. O que é isso? É a taxa geométrica de crescimento anual. A TGCA, ela é calculada, né, a gente calcula a nossa TGCA, olha que legal, a margem de erro dela é de 0,04% ao ano na série histórica dos últimos 10 anos. 0,04%. É quase nada. Ou seja, o que a gente está falando aqui vai acontecer. É indiscutível que isso aqui vai acontecer. A TGCA, então, ela pode ser aplicada à população, moradia, renda, a qualquer variável. Essa aqui é uma TGCA populacional. Então, vamos lá. Na década de 80, o Brasil crescia 2,48% ao ano. Em 2000, continuava crescendo, pujante, 1,64%. Em 2020, continua crescendo, menos pujante, 0,69%. Hoje, aqui em 2025, a gente está crescendo 0,61%. E olha o que acontece em 2030, paramos de crescer. Nem o Covid mudou esse gráfico aqui. Se vocês verem o gráfico que eu apresentava 8 anos atrás, ele é idêntico a esse gráfico, e ninguém aqui sonhava que nós teríamos um evento tão importante, né, tão catastrófico quanto a Covid para o nosso país. Mas esse gráfico não alterou 1 centímetro a tendência. Ou seja, para que isso aqui não ocorra, tem que acontecer algo muito mais relevante, muito maior do que a Covid, tanto para cima quanto para baixo. 2030 eu paro de crescer, em 2040 eu passo a cair população. Quando eu caio população, o que muda na cabeça das pessoas, né? Eu adoro os jargões que a gente usa no mercado, no mindset. O que muda na cabeça? Hoje, quando a gente senta para projetar as nossas empresas, a gente tem um país que cresce e, portanto, a demanda cresce. E, portanto, eu projeto a minha empresa para que ela tenha crescimento. Alavancado por um crescimento que foi muito pujante até os anos 2000, que já é um crescimento um pouco mais tímido, mas que deixa de crescer a partir de daqui 4 anos e meio. Menos demanda, menos venda. Simples assim. E os países da Europa mais velhos, a própria China, né, que já alcançou esse patamar, você tem que projetar a tua empresa para ela diminuir de tamanho. Você vai diminuir venda. E você vai criar estratégias para poder manter a tua empresa saudável, lucrativa, vendendo menos. Parece doido isso, né, gente? Vocês sabem que tem um monte de contador brasileiro rachando de ganhar dinheiro nos Estados Unidos, porque lá eles não sabiam trabalhar com inflação. E quando veio a inflação, eles ficaram todos igual nós estamos aqui. Meu Deus, como que eu vou projetar minha empresa para decrescer? A gente não sabe fazer isso, porque nós nunca fizemos. Assim como os americanos não sabiam trabalhar com a inflação. Aí vai o brasileiro lá e dá risada, né? Fala, não, americano, fica em paz, vai dar tudo certo. Vamos projetar assim, essa...
O teu tempo de estoque tem que ser menor? Bom, tem técnica para você lidar em um cenário com inflação. Assim como tem técnica para você lidar com um cenário onde a população decresce. Quer aprender isso antes de todo mundo? Vai para a Itália, vai para a China. A China, que antes proibia, né, que os casais tivessem muitos filhos, hoje eles estão incentivando. Por quê? Porque eles precisam de mais gente para ter mais demanda, ter mais consumo e crescer a economia. Simples assim. Simples assim. Então, o Brasil deixa de crescer em 2030 e perde população em 2040. Esse é o retrato do Brasil hoje. Eu atualizei esse dado hoje. Olha que interessante. Algumas regiões do Brasil, já tem um crescimento muito baixo. Alagoas, Rio Grande do Sul, Maranhão e outras regiões ainda impulsionam o crescimento do Brasil, acima de 1%. Aqui são as regiões que nós temos mais oportunidade em função de um crescimento natural, orgânico, populacional. Aqui já são regiões onde a gente começa a perder vendas em função da transformação demográfica. E Rio Preto? Rio Preto está aqui, ó. Quando a gente pega e divide o estado de São Paulo por regiões, região macrometropolitana paulista cresce a 1,40, aqui, basicamente, aqui, São José dos Campos, Taubaté, Pindamonhangaba e as cidades que estão, Jacareí, que estão aqui próximas, crescem a 1,01. Quando a gente vai para as regiões de Assis, Prudente, Marília, eu já tenho uma TGCA bem menor e próxima do que está acontecendo no Brasil. E São José do Rio Preto ainda é uma cidade que tem uma TGCA populacional atrativa. Não é à toa que Rio Preto continua crescendo do ponto de vista imobiliário, lançamentos, entre outros. Eu não trouxe aqui, mas a TGCA populacional de Rio Preto é 0,95 e a TGCA de domicílios, ela é de 0,52. Uai, Gibote, eu cresço quase 1% a população e 0,5% domicílios? Sim, isso no Brasil inteiro, porque o tamanho das famílias estão diminuindo. Então, eu tenho um crescimento, eu tenho uma reocupação, uma reordenação desses domicílios. Bom, agora eu começo a mostrar como toda essa transformação está impactando agora o varejo. Isso aqui é dado real daqueles 310 bi. Olha que interessante. Quando eu pego o público acima de 60 anos, eu tenho uma queda de 42% no gasto em supermercado. Quem consegue me explicar isso? Por que a pessoa com mais de 60 anos reduz em 42% as suas compras em supermercado? São dois grandes fatores. Quase. Primeiro, essa pessoa ela tem uma redução extremamente importante na sua renda. Porque quando a gente aposenta aqui no nosso país, a gente tem perda de ganhos mensais. E passamos a ter gastos excessivos com a saúde. Minha mãe tem 79 anos, eu pago R$ 2.800 de convênio para ela por mês. E ela tem um salário de 3.000 e poucos reais. Só isso. Se eu não tivesse a família para subsidiá-la, ela não poderia ter um convênio médico. Mas ela gasta mais 4.000 de medicamentos por mês. Ela não comeria, ela não moraria e ainda ia ficar devendo na praça. À medida que a gente envelhece, a gente gasta mais com cuidados com a saúde, medicações, entre outros. E a gente perde o poder de compra. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é que há uma readequação no estilo do consumo. As pessoas mais velhas, por orientação médica, por restrições próprias, passam a consumir menores quantidades de tudo, inclusive roupa. Porque quando eu estou economicamente ativo, que eu trabalho, eu preciso me vestir para eu ir trabalhar, colocar um sapato, uma calça, uma camisa.
A partir do momento que eu estou aposentado, eu não tenho mais uma atividade diária, eu posso usar na minha casa roupas mais velhas, mais simples. E as roupas que eu compro, eu uso para sair e ir ao supermercado, ou médico, né? Que é onde os velhos mais vão, e a gente tem um gráfico disso super bacana. Então, quando eu sou jovem, eu gasto pouco, aqui eu venho crescendo meu gasto, eu atinjo, isso aqui é o gasto médio de uma pessoa de 40 a 49 anos em supermercado no Brasil, 924,70. Vai caindo, 511 com 70 anos ou mais, 417 com 80 ou mais. Olha que interessante esse dado. Quando a gente olha a farinha de trigo no nosso país, ela não está tendo uma queda muito grande nas vendas, mas está caindo. Só que quando eu faço um recorte do público 60 a mais, o volume de farinha de trigo caiu 40%. Ou seja, pessoas com 60 anos ou mais consomem, portanto, compram menos farinha de trigo, o que dá um impacto de 14,5% no faturamento. Como essa população ainda é minoria, o que acontece? A percepção no número global é pequena. Só que daqui 4 anos e meio, quando eu acrescentar aqueles 21 milhões a mais de idosos, esses 14,5% vão saltar drasticamente. Então, a farinha de trigo terá que se reinventar. A Associação Brasileira das Indústrias do Trigo tem um congresso internacional que ocorre no Brasil uma vez por ano, e 2 anos atrás eu fui lá, convidado por eles, contratado por eles, na verdade, para fazer uma palestra, e esse aqui é um dos dados, né, mas tem muitos dados sobre o consumo do trigo. Quando terminou, 16 países vêm para o Brasil nesse evento, 1.500 pessoas. O presidente da Bitrigo pegou o microfone e falou: Gibotti, você está decretando a quebra de todos os moinhos. Eu falei: não, eu estou decretando que vai diminuir o consumo. Isso é real. Agora, da mesma forma que a ciência foi usada para pegar um trigo sarraceno e transformar num trigo transgênico, que carrega um monte de substância que faz mal para esse público, está no momento de recorrer a essa ciência e reconstruir um trigo que seja saudável para esse público. Porque o brasileiro que abandona o hábito do trigo não abandona feliz. Deixar de comer o pãozinho francês não é algo simples para o brasileiro. Deixar de comer o macarrão não é algo fácil para o brasileiro. É uma mudança importante. Agora, por que ele deixa de comer? Porque aquilo começa a fazer mal para ele. E ele quer buscar qualidade de vida. Olha que legal isso aqui. Sabonetes comprados em supermercado. Uma redução de 50% no volume no público 60 a mais. A gente pode concluir então que as pessoas com mais de 60 anos não tomam banho ou não tomam banho com sabonete? Não. Daqui a pouco eu dou a resposta para esse dado, num outro gráfico, mas grave esse número. Outro dado bacana, filtro de café. O preço do café explodiu, né? O brasileiro... Só que quando eu olho o público 60 a mais, os filtros de café crescem. Por quê, gente? Porque à medida que eu envelheço, eu abandono a cápsula. Porque a cápsula, além de ser mais cara, muitos médicos já estão alertando os consumidores que essas cápsulas, elas carregam materiais pesados, que também não são saudáveis, e, mais do que tudo isso, o hábito. Com 60 anos ou mais, aposentado, eu tenho mais tempo, e coar o café é um hábito da minha infância. Então, eu quero resgatar esse hábito. Olha que legal esse gráfico, essa tabela. Antigamente, era comum nós chegarmos nos supermercados e vermos aqueles carrinhos enormes, 2, 3 carrinhos, a família comprando. Essas compras, chamadas de abastecimento e reposição, reduziram 8,3% nos últimos anos. O que cresceu? As compras de emergência ou conveniência. Menos itens, até 8 itens. Então, as pessoas, elas compram menor quantidade, mas elas vão mais vezes no supermercado. O volume de venda de produto PET
cresceu 34% no mesmo período. A quantidade de produtos de limpeza, quantidade, eu não estou falando de faturamento, volume, caiu 16%. Como que a gente explica essa queda as pessoas deixaram de limpar os seus lares? Não. Embora tenha um dado bem legal que a gente estuda, não sei se vocês sabem isso, as pessoas que moram em domicílio próprio, quitado, próprio, elas gastam em média 23% a mais com produto de limpeza do que quem mora em domicílio alugado. Meio louco, né? Mas a pessoa, ela admite ficar em um ambiente menos limpo, porque aquele ambiente não é dela. Mas ela mora ali, às vezes ela mora ali há 5, 10 anos, mas não é dela, é alugado. E, portanto, ela cuida menos. Isso é a nossa mentalidade aqui no nosso país. Mas essa redução não é por isso. Essa redução é porque o tamanho das famílias reduziu e o tamanho físico dos domicílios. O que era o sonho do brasileiro de classe média na década de 80, do ponto de vista de moradia? Um imóvel de 180 a 250 metros quadrados, está aqui o Juliano Huerta, que não me deixa mentir, 3 dormitórios com suíte. E hoje, o que mais está vendendo no mercado? 46 a 64 metros quadrados. Sendo que está tendo uma explosão imensa de imóveis entre 24 e 38 metros quadrados. Menos área, menos produto de limpeza. E como que a indústria está se defendendo disso? Como que a indústria mantém faturamento? Diminuindo o tamanho das embalagens. Antigamente nós íamos no supermercado comprar 1 litro de que boa. Hoje, 1 litro são 900 ml. Ou 800. A caixa de chocolates, que também é outro exemplo que está caindo muito consumo em função do açúcar e da gordura exagerada nesses produtos. Aliás, a caixa de chocolate não é mais caixa de chocolate. É caixa de alguma coisa tipo chocolate. Leiam lá, vocês vão ver, com a crise do cacau, isso foi uma estratégia também da indústria. Mas tem uma coisa interessante no produto de limpeza, que eu começo a diminuir o tamanho da embalagem. Rolo de papel higiênico, que lá na década de 80 nós comprávamos com 60 metros, anos 2040, 2020, 30 metros, hoje estão sendo vendidos com 20 metros. Então eu reduzo o tamanho da embalagem e mantenho o preço corrigido pela inflação e não perco venda. Mas a gente tem que convir que daqui a pouco não dá mais para diminuir o tamanho das embalagens. De bote, a indústria vai quebrar? Óbvio que não. A Betanin, por exemplo, que é uma cliente nossa, o ano passado na APAS, que é a feira da São Paulo Supermercados, maior do mundo, ela lançou uma linha com 34 novos produtos, ou SKUs, para domicílios com pets. Explodiu a venda. Eu tenho um mercado crescente. Então, eu tenho que lançar produtos e serviços para esse mercado. Então, a grande sacada é uma adaptação da indústria para esse período. E olha que outra coisa importante aqui. O volume de venda de prato pronto para o consumo imediato cresceu 30% no público 60+. Vocês lembram daquela mulher que está sozinha em casa? Ela deixa de cozinhar. Quantas vezes a gente não ouviu na nossa família dizer, a vovó ficou preguiçosa depois que ela ficou velha. Ela não quer mais cozinhar. Não é isso. É porque o cozinhar no nosso país é um ato afetivo e social. Essa mulher, 40, 45 anos atrás, ela cozinhava para ela e para o marido. Pouco depois, para ela, para o marido e para os filhos. 20 anos atrás, ela, marido, filhos, noras, genros e netos. E hoje, ela está sozinha. E quando ela vai para a cozinha, ela fica nostálgica. Então, ela não quer cozinhar, porque ela não se sente bem. Não é que ela tem preguiça. Aí, o que ela quer? Ela precisa se alimentar. Antes, ela ia para o supermercado e comprava uma caixinha de lasanha, uma caixinha de almôndega. Só que o médico de longevidade, que é um médico novo na nossa sociedade, ele fala, olha, a senhora não pode comer isso. Você tem glutamato monossódico, enfim, a senhora não pode comer. A senhora tem que comer produtos naturais. Aí, as lojas de supermercado que se atentaram a isso, criaram as suas rotisseries, embalaram. E qual que é a próxima onda? Deixar que as pessoas comam dentro da loja. Porque uma das questões que está assolando a nossa sociedade
É a solidão. E essa mulher, ou esse homem mais velho, ele vai para o supermercado, ele compra lá 3 almôndegas frescas, 2 panquecas, uma saladinha, senta ali meia hora comendo, conversando com outras pessoas, e ela cumpre ali o convívio social. Então, por exemplo, as lojas, cada vez mais, elas deverão ser espaços de experimentação, de convivência e de segurança. Mas aqui dá para a gente perceber claramente que muitos setores ou muitos produtos vão perder venda, outros vão crescer. A grande sacada é que todo mundo vai sobreviver no final. Alguns vão quebrar, poucos vão quebrar e poucos vão se sair muito bem. A grande maioria vai se adaptar, a duras penas. A explicação para o sabonete. Isso aqui é um gráfico bem legal. Aqui é a faixa etária e aqui é o volume de venda desses produtos, outras farinhas, sabonete, cerveja. E olha o que acontece. Outras farinhas. Quando o cara é jovem, ele consome mais farinha de trigo, até os 49 anos. Portanto, ele compra menos outras farinhas. A partir do momento que ele atinge os 50 anos, ele começa a migrar para outras farinhas e aí ele vai até 80 anos ou mais. Então, existe um comportamento de abandono da farinha de trigo a partir dos 50 anos. Isso aqui, gente, é venda dos 400 bi lá de processamento, 1,5 milhão de reais por minuto. É um dado extremamente representativo do nosso país. Sabonete. Olha lá, o cara compra muito sabonete e de repente despenca. Por que despenca? Porque a partir dos 50 anos, a gente começa a frequentar mais a farmácia. Remedinho de pressão, diabetes, né, colesterol, entre outros. E a farmácia se preparou mais do que os supermercados para venderem essas categorias. Vocês lembram do chat GPT, que a gente pergunta que a pele está ressecada, comprar? Eu tenho isso na farmácia hoje. Quando vocês vão para o atendimento de balcão, a pessoa que está te atendendo, quando bem treinada, ela faz a oferta do produto para você. Ela faz a curadoria do produto, ela te ajuda a escolher. E o mix da farmácia está melhor do que o mix do supermercado. E o preço da farmácia está tão competitivo quanto do supermercado. Simplesmente, as pessoas, quando envelhecem, elas trocam o canal. Elas deixam de comprar no supermercado, mas passam a comprar na farmácia. Tanto é que a venda de sabonete, eu podia trazer esse gráfico, eu não trouxe, em farmácia explode a partir dos 50 anos. É exatamente essa curva invertida. Cerveja, olha isso aqui. Nas palestras que a gente faz nacional, é muito comum estar o pessoal da Heineken, da Ambev. Eu tinha um amigo que ele saiu agora, era o diretor nacional da comercial da Ambev, Mateusão, cara de 2 metros de altura. Faz bote, para de falar isso, pelo amor de Deus, cara. Fala, Mateusão, a venda de cerveja no Brasil está despencando. Despencando. E a tendência é que caia mais. Mas olha que bacana, a indústria de bebida é uma das mais preparadas do nosso país. Ela já começou a diversificar mix. Então, o que o jovem está tomando? O jovem não quer mais tomar cerveja da barriga, vai contra a questão estética. O jovem vai para o gin, vai para o corote, depende da renda e a classe social. E os mais velhos abandonam a cerveja, vão para o vinho. No Nordeste, por exemplo, olha que legal, quente pra caramba, né? O cara abandona a cerveja e vai para qual bebida? Uísque. O consumo de uísque no Nordeste a partir de 50 anos explode. Então, a grande sacada é nós entendermos essas movimentações para que a gente possa fazer as adaptações em produtos e serviços para os nossos clientes. Só mais um dado, e aí eu já vou para o encerramento. Eu falei muito da compra em si, né? O que as pessoas compram, o que elas deixam de comprar, abandono de categoria, mas muda o jeito da pessoa comprar. E isso aqui também é importante para que a gente possa preparar melhor as nossas lojas para atender esse público. Então pensa assim, ó, quando você passa no supermercado, que você se identifica, ou na farmácia, ou na loja de roupa, e você se identifica para ganhar o desconto, dá o CPF, para ter lá o desconto, para jogar o joguinho, para ganhar pontos. Nós capturamos esse dado
que é o teu dado, que você fez um cadastro, então eu sei teu nome, eu sei teu CPF, eu sei onde você mora. A partir disso, eu começo a estimar um monte de outras coisas. E eu tenho o teu cupom fiscal inteiro. Eu sei a hora que você comprou, a data que você comprou, quais os itens e que quantidade, quanto você pagou, quais foram os itens que tiveram desconto e como você pagou. Se você pagou com dinheiro, Pix, cartão, qual cartão, é o dado que a gente recebe. Então, eu vou lá e coloco esse dado num Big Data, num software lá, eu misturo tudo isso e me dá esse resultado. Então, aqui é o seguinte, são pessoas que compram nos supermercados brasileiros, pessoas entre 20 e 29 anos, a hora que elas mais compram. A gente percebe que essas pessoas compram mais no final da tarde, início da noite, e um pouco na hora do almoço. De manhã, bem menos, e no meio da tarde, menos. Olha que legal. Quando a pessoa vai para 30, 39 anos, 40, 49, 50, 59 anos. A partir do momento que eu envelheço, que eu tenho 50 anos ou mais, eu começo a ir mais vezes de manhã e na hora do almoço, menos vezes no final da tarde. Quando eu vou para 60 anos, olha o que acontece. E depois, 70 anos. Eu vou muito mais pela manhã e muito menos à noite. Quem aqui conhece a operação de supermercado, sabe que o supermercado tem um negócio que a gente brinca, que é a hora do pão. O que é a hora do pão? É o final da tarde, que é a hora que as pessoas mais vão para o supermercado. Então, toda operação de reposição de gôndola, de FLV, de açougue, de frios, tem que estar bombando a partir das 4 horas da tarde até as 8 da noite. Então, isso significa alocação de funcionário, entre outros. A partir do momento que minha população envelhece, essa lógica muda. Eu terei que ter menos pessoas no final da tarde, trabalhando, e mais pessoas pela manhã. Além disso, eu tenho que ter lojas menores. Por que os hipermercados estão perdendo volume de venda no nosso país? Porque para um jovem ir lá e fazer o corredor, que é nosso hábito, né, passar os corredores, numa loja que tem 3 mil metros quadrados e andar ali quase 4 quilômetros, é normal. Agora, para uma pessoa com 60, 65, 70, com reumatismo, artrite, artrose, sei lá o que, é muito mais difícil. Então, as lojas começam a se adaptar, elas são menores, elas têm um espaço maior de produtos frescos e menos mercearia. Essa é a loja do futuro próximo no nosso país. Eu tenho batido muito nisso em todos os congressos. E a farmácia? A farmácia é uma loja que tem muito mais oferta de higiene e bem-estar. Ela tem medicamento. É a base da farmácia. O supermercado está brigando junto aos nossos governantes para poder vender medicamento. Eu falo para todos os nossos clientes, eu atendo 65%, 66% dos varejistas alimentares do Brasil. É estupidez, é bobeira essa briga. Não é no medicamento que a farmácia ganha muito dinheiro, gente. Está aqui, Beraldo, que trabalhou muitos anos, foi controle, ele sabe o que eu estou falando. Onde você ganha dinheiro grosso em farmácia? Em tudo que é não medicamento. Então, o que o supermercado tinha que estar fazendo hoje, ao invés de brigar para vender medicamento? Melhorar significativamente a sua oferta de produtos para bem-estar, para saúde, para beleza. Aí nós vamos lá no supermercado e encontra 3 marcas de sabonete, 3 marcas de shampoo e aquelas marcas que poucas pessoas querem comprar, uma vez que a oferta se estendeu muito. Então, a questão do hábito é mais, porque o hábito impulsiona o consumo e não o contrário. Com algumas poucas exceções. Né? O tabagismo é uma exceção onde o consumo impulsiona o hábito. Né? O cara está trabalhando e precisa sair para fumar. Mas, tirando algumas exceções, a massa, o hábito molda o consumo. Bom, um último ponto aqui, falando sobre a terceira idade, 98% de acesso da terceira idade é via celular, mobilidade hoje aumentando cada vez mais, e é legal que o idoso ele usa o celular basicamente para fazer 2 coisas.
WhatsApp e jogar Candy Crush. Então eu digo assim, meu povo lá que trabalha comigo, fala assim, pô, nós estamos fazendo o UX do software. Eu falo, cara, faz uma mistura de WhatsApp com Candy Crush que nós vamos explodir. Não precisa pensar muito, né? O povo quer reinventar a roda. Mas isso aqui salvou a pandemia. Quando os nossos idosos tiveram que ficar isolados, muitos usaram isso aqui para não ficarem sozinhos. Isso se tornou um hábito muito forte na sociedade. Um outro ponto que mudou é o seguinte, ó. Há 10 anos atrás, eu falava assim para os nossos clientes, supermercadistas, tabloide físico vai acabar. O Germano, que é meu sócio, né? Quantas vezes nós não fomos... O dono da Art Laser, o Márcio, que é lá de Araras, a maior gráfica de supermercados, de tabloide de supermercado do Brasil, né? Tem 4 parques fabril. Ele desce aqui, Márcio Rocha, ele desce aqui em Rio Preto. De bote, quero comprar a tua empresa. Isso faz uns 10 anos, né, Germano? Eu falei, não está à venda. Nós não vamos vender. Oh, mas então você parte de falar o que você está falando aí, que você vai me quebrar. Eu falei, cara, não estou falando nada. Vai acabar. Então você tem 2 escolhas. Ou você muda o teu foco, que você tem um parque fabril fenomenal, e imprime outras coisas, porque tabloide do mercado vai acabar. Pra vocês terem ideia, hoje, a redução de tabloide dos nossos clientes é superior a 90%. Aqueles tabloides físicos que eram jogados nas nossas casas, sujavam a nossa cidade, entupiam o bueiro, agora são tabloides personalizados, digitais. Outra coisa que vai acabar, isso não acabou ainda. E quando eu falo, o povo fala, você é louco. Quando a gente entra no supermercado, numa farmácia, tem aquele monte de plaquinha de oferta. Esquece, vai acabar. Nós vamos entrar no supermercado, não vai ter mais oferta, vai ter preço. Preço de gôndola. Ué, então eu não vou ter mais desconto? Na verdade, lá no fundo, a gente sabe que a gente não tem desconto, né? Mas, a gente gosta do desconto, vai continuar tendo desconto, mas ele vai ser feito por CPF via aplicativo. Muitos varejistas já estão fazendo isso. Então, o preço de gôndola é igual para todo mundo. Se você é do clube, você paga um preço menor. Você direciona o desconto. E sabe o que é bacana? Você evita, nesse modelo aqui, um negócio chamado índice de generosidade. O que é o índice de generosidade? É o desconto que o varejo oferece para as pessoas, que fere a margem do varejo e que ele não tem R$1 de venda adicional. Só para vocês terem ideia, número do GPA, de 4 anos atrás, que ele publicou, que só no GPA o desconto que era dado para os clientes, que não geravam venda adicional, era de 5,5 bilhões de reais por ano. Sabe por quê? O cara vai lá e compra 2 fardinhos de cerveja Heineken, toda sexta-feira, e ele paga R$ 6,19. Ele vai chegar nessa sexta-feira, lá vai ter uma promoção de gôndola que está R$ 4,99. Antes do CRM, a gente não conseguia enxergar o que eu vou te falar. Agora a gente enxerga. Você tem dois comportamentos nesse caso. O cara comprava 2 fardinhos e pagava R$ 6,19, ele vai comprar os mesmos 2 fardinhos e vai pagar R$ 4,99. Ou seja, ele teve um desconto, ele tirou margem do varejo da indústria e não teve venda adicional. Segundo comportamento, ao invés de comprar 2 fardinhos, ele compra 3 fardinhos. Gerou venda adicional. Calma. Semana que vem, ele compra 1. Ele não compra 2. E como eu não olho só o ticket médio, eu olho o gasto médio mensal, ao invés de eu ter uma foto, eu tenho um filme do que está acontecendo no supermercado, eu consigo compreender isso. E no final daquele período, o número de venda foi o mesmo. O mesmo. Então, esta estratégia é uma estratégia que está morrendo e nós estamos ajudando a matar. Varejo físico para o varejo digital. Isso aqui é indiscutível, gente. A loja física continua? Claro que continua. A experiência da loja física é legal. Vou repetir. A experiência da loja física é legal. Para quem é que é lojista? Não precisa responder, pelo amor de Deus. A experiência da tua loja é legal? Porque se não for, você vai ser substituído muito rápido. Mas muito rápido. As pessoas vão para as lojas físicas para terem experiência, não mais para comprar produtos. Comprei uma cafeteira semana passada, fiz o pedido na quinta, era meia-noite, no sábado, às 8 horas da manhã, ela estava impecável, entregue na minha porta. Sabe quanto eu paguei de frete? 0. Só um detalhe.
Quem aqui é varejista e tem estoque? O estoque ele é de graça ou ele custa para o varejo? Eu não ouvi, gente. Custa? Custa para nós. Para o Mercado Livre não custa nada. O maior estoque de produtos hoje à venda no Brasil é do Mercado Livre. Quanto que ele pagou pelo estoque? 0. Porque você deposita o teu estoque lá se você quiser ser um full. Pior ou melhor para o Mercado Livre. Produtos que não têm alto giro pagam para estar lá. Então o cara ele inverteu a lógica do estoque. Antes eu pagava para ter o estoque e poder revender. O Mercado Livre tem o maior estoque sem colocar R$1 na frente. E agora, isso foi implementado em março, ele recebe se o teu produto não gira. Se o teu produto encalha, você paga um aluguel do espaço. O Walmart tentou fazer isso no Brasil na década de 80. Aí começou aquela briga, né, entre indústria e varejo, e no final a indústria acabou equilibrando essa equação. Bom, gente, mais 2 oportunidades de coisas que a gente não está enxergando. Isso aqui são instituições de longa permanência para idosos. Né, as casas de repouso, asilos. Olha o crescimento que teve e olha o que aconteceu aqui em 2022. Para vocês terem ideia, se até 2030 nós triplicarmos esse número, nós não vamos conseguir atender a demanda. Vocês lembram que eu falei que vai tocar as nossas famílias? Cada vez mais a gente tem idosos nas casas que não estão tendo para onde ir. E cada vez mais terão menos para onde ir. Vamos lembrar, lá na Revolução Agrícola, aprendi isso com o Germano, numa palestra que ele deu muitos anos atrás na CIRP, talvez uns 20, né, Germano? Lá na Revolução Agrícola, as famílias eram grandes, né? 10 filhos, e o filho era responsável pela subsistência do pai na velhice. O que aconteceu na Revolução Industrial? A família tem que se tornar atômica para ter a mobilidade, e a partir dessa mobilidade, ela arruma emprego na cidade. Entra o Estado com a Previdência. E quem passa a cuidar do idoso, da subsistência, é a Previdência Social, que a gente já sabe o que está acontecendo. A partir do momento que eu tenho menos filhos nascendo, menos jovens trabalhando e mais idosos, eu tenho um problema social e econômico para o nosso país. Então, hoje, nós já temos uma carência enorme de cuidadores, de serviços especiais para idosos e de lares de longa permanência. Por outro lado, tem muitas escolas, nós vimos infelizmente uma escola fechando aqui em Rio Preto esse ano, uma tristeza, mas o que está acontecendo nas escolas, elas estão formando cada vez menos turmas de pré-escola, de primeiro ano, porque não tem, diminui a demanda, gente. A gente não ouve mais falar de falta de vaga em creche. Por quê? Porque o Estado deu conta? Não, porque diminuiu demanda. E o número de vagas que existia, que era insuficiente, com menos demanda, passou a se tornar suficiente. Simples assim. É uma inversão. Agora, olha que legal esse dado que eu trouxe para vocês. Isso aqui é a evolução, a Fernandinha está fazendo medicina, e eu fico pensando como que ela vai trabalhar lá no futuro, né? Uma das formas, ela não se tornando pediatra ou ginecologista e obstetra. Gente, num país que nasce muito menos bebês, que eu tenho muito menos crianças, eu tenho muito mais, isso aqui é residência, ó, é recente, R1, não estou falando de médico de 40, 50 anos de idade, não, isso aqui é R1, é o quanto que as faculdades brasileiras estão formando de R1 entre 2020 e 2024, olha aqui o geriatra. Só para vocês terem ideia, se nós crescermos 20 vezes esse número de geriatras, nós não vamos conseguir atender a demanda do nosso país. Será que ninguém está enxergando isso? Não é muito óbvio? Solange, não é óbvio isso aqui? Eu acho que é tão óbvio. Porque aqui nós estamos falando de faculdade de medicina de primeiríssima ponta. Nós estamos falando da FAMERP, da USP, da Unicamp, que são as faculdades que dão residência. Será que nem um professor... Eu lembro quando eu fui fazer o meu mestrado, antes do mestrado, depois do mestrado, que eu fui para o Maine estudar na universidade, foi a primeira experiência que eu tive estudando fora do país, no Maine.
Aí eu entrei no site da faculdade, veio um pop-up, na época ainda tinha pop-up, né? Pop-up hoje é demodê, tinha um pop-up. Diz assim, ó, se você está interessado em um curso de História, saiba que o mercado americano não contrata professores de História há mais de 6 anos. Achei lindo aquilo. Está falando, cara, você gosta de História, teu sonho é fazer História e você quer passar fome fazendo História? Faz. É isso que está dizendo no site. O brasileiro tem medo de tratar esses temas. Eu não entendo isso. Se eu fosse reitor de uma universidade que oferecesse cursos de residência, eu não ia deixar ninguém, eu ia fechar a obstetrícia, eu ia fechar a pediatria. Está sobrando gente. Aqui eu só trouxe os 3 para fazer o contraste. Mas tem um monte. Se eu colocar esse gráfico inteiro, eles vão cair de costas. Você fala, meu, o povo é míope. Então, o que vai nos permitir sobreviver nesse novo mundo que está acontecendo agora ou não, é o nosso grau de miopia. Quanto menos a gente enxergar, mais a gente vai fazer o que a manada faz. E o efeito manada, que está na moda, a gente gosta, não é? O conceito de moda ele é estatístico, vocês sabem disso. A gente entra no conceito de moda porque é o que mais se repete. Está aqui, ó, isso aqui é moda. Agora, eu sabendo que eu vou perder mais de 20 milhões de bebês e jovens, e eu vou ganhar 21 milhões de idosos daqui 5 anos, 4 anos e meio, e eu optar por pediatria, eu tenho que amar muito essa profissão, porque eu vou passar dificuldade. Aí aparece um monte de médico na internet, no Instagram, falando, eu formei medicina, mas eu ganho R$4.500 por mês. Pelo amor de Deus, né, gente? Se tem uma profissão que ainda é muito valorizada no nosso país, é medicina. Entre outras que estão surgindo. E outras que estão morrendo. Eu acho que essa é a grande sacada. E para encerrar, teve uma discussão no nosso governo que, assim, para mim ela é patética, né? Mas a gente discute coisas patéticas aqui no nosso país, que foi, aliás, não foi, é a tentativa de regulação do que está acontecendo na internet. Vocês sabem quem fundou a internet? Quem criou a internet? O nome do cara ou não? Alguém da área de computação aqui que lembra? Um cara chamado Tim Berners-Lee. Tim Berners-Lee. Depois procura lá no Google. Esse cara está tão chateado com o que aconteceu na internet, está senhorzinho já, puta de um acadêmico, que ele está reescrevendo a internet. Ele está criando uma nova internet e ele colocou como objetivo de vida ter essa internet funcionando antes que ele morra. Não sei se ele vai conseguir, mas eu assisti 2 palestras dele recentemente e é fenomenal o que ele vem falando, e se ele conseguir atingir aquilo, vai melhorar muito para todos nós. Porque a internet ela é anárquica, ela é desregulada, e ela continuará sendo assim, porque daí se regula a internet, você vai para a Deep Web. Gente, é impossível, é impossível. Mas a grande sacada, por que essa discussão ela é patética? Vocês sabem que essas empresas aqui, ó, Instagram, TikTok, Amazon, WhatsApp, Meta, tem melhor do que nós? Por que eles se tornam gigantes? Por que o Zuckerberg não conseguia arrumar namorada, essa história poética, né, filosófica? Aí ele entrou no quarto e falou, não, preciso de uma namorada, e começou a implementar o Facebook e criou o Facebook. Esses caras, eles entendem a movimentação da sociedade. Quem manda nas redes sociais não é governo, não são as big techs, quem manda na internet somos nós, adotando ou abandonando hábitos. Porque quando eu abandono um hábito, eu abandono um app, eu abandono uma plataforma. Quem aqui compra voucher do Peixe Urbano hoje? Pronto aí, tá vendo? Peixe Urbano, gente. Groupon, eu lembro quando chegou, esse eu vou falar, mas depois vocês cortam a gravação, o cara é amigão meu. Eu lembro quando o Daniel chegou aqui no Brasil, o Germano lembra também, com a Biblu. Me chamaram e falaram, Gibote, esse cara vai te quebrar. Eu falei, por quê? Não, porque o modelo dele é disruptivo, ele uberizou. Eu falei, puta, que legal, vamos ver. Sem brincadeira, acho que eu gastei umas 12 horas estudando o modelo do cara, voltei para o nosso cliente e falei, cara, ele vai quebrar antes, pode ficar tranquilo. 2 anos depois, a Biblu, que explodiu de venda, decretou a falência, com prejuízo na época de R$180 milhões. Tecnologia é legal por causa disso, né?
Você acorda pobre, dorme pobre, acorda milionário, de repente, você está milionário, assim vai. A sacada é que esse povo aqui, olha, é muito mais esperto que a gente. E eles se adaptam. Olha que interessante. Instagram, ele nasceu para ser um aplicativo de fotos. Ele é hoje a maior plataforma de vendas do mundo. Ele não queria vender. Mas o que ele percebeu? Que as pessoas postavam fotos, depois começaram a postar vídeos, e aí criaram-se os influencers. Os influencers queriam vender produtos, usavam a plataforma de graça, usando a sua audiência, o seu share of time, levavam essa audiência para algum lugar que comprava. Ele falou, pô, peraí, eu vou ganhar dinheiro. Ele e algum qualquer que o desafiava, os dois online ao mesmo tempo para ver quem vendia mais. Até que um dia chegou um menino de 17 anos, desafiou. Esse menino trabalhava numa loja parecida com a MAC. Então, ele sabia se maquiar muito bem, o menino. E o desafio era venda de maquiagem. O Jack Ma saiu na frente, e venda, a gente está falando de milhões e milhões de yuans ou RMBs por hora. Relação de 0,9 por real. De repente, esse menino abre o batom, ao invés de ficar só mostrando o produto, ele começa a se maquiar. E à medida que metade do rosto, à medida que a maquiagem dele toma forma, a venda explode. E ele é o primeiro case mundial que vence o Jack Ma. O Jack Ma para de fazer o desafio. Ele não vende mais pela internet. Lembrando que ele não precisava nunca vender pela internet. Era muito mais uma jogada de marketing, de share of time, do que de venda. Uma vez que ele é o dono da Alibaba. Então, aplicativo de criação de vídeos curtos, plataforma de lançamento de música e buscador de conteúdo. A molecada mais jovem usa muito mais o TikTok do que o Google para procurar conteúdo. Nem está nesse slide, porque esse slide tem um ano quase. Hoje, uma das maiores plataformas de venda do mundo. E vem para o Brasil com a promessa de dominar. Aplicativo de troca de mensagem virou um dos maiores meios de pagamento e comunicação, venda e comunicação entre empresas. Amazon começou como loja de livro, se tornou um marketplace, e ninguém sabe, mas a principal fonte de receita, a que dá mais lucro para a Amazon, e que é bilionária, é o AWS, que é armazenamento em nuvem, que não tem nada a ver com isso, e nem isso aqui. Então, a grande sacada dessas empresas que cresceram, não é tentar impor o seu produto, o seu jeito, o seu serviço. É compreender como a sociedade evolui, qual é o próximo passo, e esse passo não é descoberta, é ciência do consumo, é análise de dado, e você se adapta primeiro que os outros. Simples assim. Bom, para encerrar, eu diria o seguinte, que o mais importante dessa cadeia é o que está ali no centro. E o que está ali no centro, gente? O cliente. A gente volta no básico. Você volta no básico. Porque tudo muda, menos o cliente. Ele muda o hábito, ele muda o consumo, mas sem cliente, não tem venda. Sem cliente, não tem mercado. Então, o nosso foco verdadeiro, eu vejo as pessoas se preocupando com a vitrine, com a gôndola, com a propaganda no outdoor, na revista, na TV, ou fazendo lá os vídeos do Instagram. Aí você entra dentro da loja, você é mal atendido. As pessoas não estão disponíveis para te ajudar, elas não querem fazer curadoria para direcionar a tua escolha. Quando não te maltratam. Quando não te maltratam. Então, a grande sacada, o conselho final, assim, a palavra final que eu deixo, independente do tamanho do teu negócio, pode ser pequenininho, pode faturar 10 mil reais por mês, ou pode ser gigante, como o Açaí, que vai faturar 78 bi esse ano, que a gente ajuda na definição das estratégias do Açaí. Independente do tamanho, o Açaí tem comitê de gente. O principal ativo do varejo hoje são as pessoas, que eu divido em dois grupos, os clientes e os colaboradores, porque cada vez mais está mais difícil contratar pessoas. Hoje, o varejo alimentar brasileiro tem mais de 30 mil vagas abertas, agora, que não consegue preencher. E aqui eu estou falando de repositor de gôndola, gente.
Eu estou falando de empacotador. Eu não estou falando de engenheiro, de arquiteto, de médico, de cientista, de astronauta. A gente não consegue contratar, e aí tem inúmeros motivos. E o legal do brasileiro é que o brasileiro tem que ter a bala de prata, né? É o Neymar na Copa. Então a gente culpa, se eu perguntar para qualquer um aqui, qual que é o problema de não contratação no Brasil? É a Bolsa Família. Não é. Ela é um dos problemas. Um dos. São muitos outros. Por exemplo, novas profissões que surgem, como recortador de vídeo da internet, que ganha mais do que um cara que repõe no supermercado, trabalhando no sofá de casa 1 hora por dia. Como que você vai arrastar esse cara para o supermercado para ganhar menos, cumprindo horário? Não vai. Simples assim. Então, nós temos que mudar a forma de ver. Quando falam que a automação vai tirar emprego, tomara, porque está sobrando emprego e nós não conseguimos preencher. As lojas não conseguem atingir o potencial de venda porque falta gente para repor, para atender. Então, nosso problema hoje, ele é mais embaixo. Nós precisamos automatizar para poder dar mais oportunidade para as pessoas comprarem e gerar a economia. Então, foco no cliente, um olhar atencioso para o seu cliente. O legal de ter uma loja pequena é que, além de você conhecer teu cliente olhando para ele, você consegue virar a tua loja para o lado que você quiser com uma velocidade imensa que uma rede que fatura 70, 80 bi não consegue. Né? Essa é a vantagem competitiva de que é menor, a velocidade. Então, esse é a última palavra que eu deixo. E observem essas transformações, observem suas casas e já se preparem, porque daqui a pouco nós temos uma conta aí para pagar e a gente tem que estar preparado para isso. Muito obrigado. Uau, né? Se vocês olharem essa carinha de vocês daqui, tem gente que está desesperada. Gibote, muito obrigado por tanto conteúdo rico, provocador, não à toa, né, que o pessoal está com o semblante, alguns felizes, outros preocupados. Pessoal, pelo avançado da hora, a gente vai conseguir abrir um mínimo de tempo possível para quem tiver muita, mas muita vontade e necessidade de fazer algum questionamento para o Gibote, para a gente não perder essa excelente oportunidade que a gente está tendo aqui nessa noite. Alguém, dentro de 5 minutinhos ainda que temos, tem interesse em compartilhar algo com o nosso convidado? Temos uma manifestação de interesse lá, tem mais uma já para deixarmos programado, para a gente poder encerrar, uma segunda lá. E aí nós finalizamos, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Ele não está saindo. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, parabéns pela palestra. A minha pergunta em relação a IA Sales, que você disse. Qual que é o mecanismo para fazer isso? Hoje, por exemplo, um Google Ads, você faz um anúncio, coloca lá. E qual seria esse mecanismo? Isso já tem no mercado, essa disponibilidade para fazer esse tipo de anúncio? Seria através de tráfego, de investimento? Como seria isso? Ainda não chegou no Brasil, já está em teste, né, já tem grupos de experimentação rodando em vários países, por isso que eu digo que chega rápido, e vai ser um revenue share, você vai pagar em cima da tua venda. A lógica muda também, né? Deixa de ser anúncio para ser venda na veia. O que para o varejo, né, para quem está produzindo e tem a disponibilidade do produto para vender, é melhor. Né? Então, à medida que você consegue vender aquele produto, você paga pela venda. Mas, de novo, ainda está em teste e, obviamente, que esse modelo ele pode ter alguma alteração até a percepção final de precificação e até a chegada no mercado. Eu acredito, isso é uma estimativa minha, que até dezembro isso chega no Brasil e vai chegar forte, muito forte. Estimativa, tá? Gibote, tudo bem? Cirene da Rodobens, parabéns pela brilhante apresentação. A minha pergunta, em um dos slides você mostrou lá que 51% dos lares são administrados, geridos por mulheres. Você tem essa separação por classe social? Como é que é o peso disso em cada classe social? Tem.
Então, foi legal a tua pergunta, Sirene, obrigado, porque o chefiado, tem alguns conceitos, bem rapidamente, que a gente confunde aqui no Brasil, né? Quando a gente fala que mais de 70% da população brasileira está endividada, muitas pessoas acham que esses 70% estão inadimplentes, e não é isso, né? O endividado eu tenho uma capacidade de capturar R$1.000 no mercado, no cartão de crédito ou em qualquer outro mecanismo, e eu tomei os R$1.000. Eu estou pagando as parcelas em dia, não estou inadimplente, mas eu não tenho mais capacidade para tomar mais empréstimo. Isso é endividado. Inadimplente é outra coisa. Chefiado também é um dado interessante. O chefiado pode ser a mulher que mora sozinha e que ela mantém com recursos próprios o lar, ou uma mulher que tem companheiro, mas que o companheiro não tem renda, ele não trabalha. Então, esse é o conceito. É um conceito ligado à renda, à geração da renda dentro do domicílio. Infelizmente, quanto menor a classe social, menor a renda, maior é a dependência que os lares têm da mulher, né? E um outro dado interessante, que esse é até meio... Para a gente que está mais velho, Cirelli, é difícil de compreender, né? E eu tenho medo de me tornar demodê, Paulo, porque meu avô, quando eu ouvia rock na casa do meu avô, ele falava que aquilo era música ruim, né? E hoje, quando eu ouço algumas coisas em casa, eu falo isso para o Denis, cuidado, porque senão nós vamos tornar o Miguel Gibote lá, que só podia ouvir Tião Carreira e Pardinho e Liu e Léo. Mas hoje está surgindo duas questões na nossa sociedade que são novas e que é difícil a gente até entender. O primeiro conceito é o conceito do marido troféu. E isso ocorre em classes mais altas. Então, o casal se casa, se junta, sei lá o quê, a esposa trabalha e o marido fica em casa, ostentando essa posição, inclusive nas redes sociais. Para quem tiver curiosidade, faz uma busca, não precisa perder muito tempo não, que é rápido. Vocês vão ver lá que o número de maridos troféu no nosso país cresce significativamente. E isso atinge as rendas mais altas. O segundo movimento, que é novo para o nosso país, talvez muitos de vocês nunca tenham ouvido falar o termo que eu vou falar aqui. Na nossa geração, nas gerações passadas, nós discutimos duas formas de relacionamento formal entre pessoas, né, no nosso país, independente da hetero ou da homossexualidade. Nós discutíamos a monogamia e a poligamia. Surgiu um termo novo e que está crescendo muito no nosso país, que é a agamia. Quem já ouviu? Agamia. Agamia é uma configuração diferente. Duas pessoas se juntam, independente do sexo, se casam, mas essas pessoas não têm nenhum tipo de relação carnal. Zero. Elas não se tocam, elas não se beijam, elas não transam, elas não vão ter um filho. Mas por que elas se juntam? Elas se juntam porque elas compartilham um propósito comum. É o propósito de melhorar dos animais, é um propósito. E o detalhe é que essas pessoas não se traem. E tem um dado que é super interessante, que dentre os 3 tipos de possíveis arranjos, o que menos trai é o agâmico. Menos que o monogâmico e menos que o poligâmico. Então, essas movimentações, a agamia vem crescendo silenciosamente no país. Só que ela já começa a ser importante, ela já começa a aparecer em algumas estatísticas. Nessa configuração também é comum o homem não trabalhar. Veja bem, ele não gera renda. Deixa eu fazer uma correção aqui. Ele não gera renda. Isso não quer dizer que ele não está cuidando da casa, né, fazendo as tarefas domésticas. Nós, há muitos anos atrás, nós temos um amigo que teve essa decisão com a esposa. A esposa tinha uma carreira boa, falou, olha, eu cuido da casa dos filhos, você cuida dos negócios. E a mulher trabalhava, mas ele trabalhava em casa. Este movimento é um movimento que está crescendo significativamente no nosso país e que eu não tenho dúvida que as novas gerações, tanto o agâmico quanto o troféu,
vai aparecer mais. Gibote, muito obrigado pela reflexão gerada no pessoal, pelas provocações. Eu imagino que ainda tenha muita dúvida, pessoal, mas pelo avançado da hora, infelizmente, nós vamos ter que ficar por aqui. Mas antes da gente despedir, nós temos um convite especial, como dito no começo pela nossa vice-presidente Daniela Brandi. Esse encontro ele faz parte de um circuito de encontro da diretoria de núcleos multissetoriais. E no próximo dia 29 de julho, nós temos o próximo encontro. Então, em primeira mão, Manu, joga aqui para mim, por favor. Em primeira mão, nós estamos lançando as inscrições para quem está aqui, para já garantir o lugar. Acho que vocês gostaram um pouco desse conteúdo que o Gibote apresentou, né? Então, nós teremos mais um pouquinho desse conteúdo, nós teremos outros convidados, mas dando continuidade ao que a gente iniciou hoje. Então, dia 29, no QR Code, vocês conseguem fazer a inscrição, associado, todos os seus colaboradores. Lembrem-se sempre disso, é muito importante, não é só o proprietário da empresa, mas é extensiva a gratuidade a todos os colaboradores. Garantam já os lugares. Hoje, felizmente, tivemos casa cheia. Esperamos, então, que dia 29 nos reencontremos dessa forma. Muito obrigado mais uma vez, Gibote, pela vinda. Muito obrigado a cada um de vocês pela presença. Uma ótima noite e até dia 29, pessoal.